Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. É um prazer estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. A maioria de vocês sabe que estamos estudando o livro de Daniel e foi um dos maiores profetas que já viveu. Olha, é interessante que nenhuma vez ele referiu a si mesmo como profeta, mas Jesus se referiu a Daniel como profeta. E ele nos disse a respeito de eventos que aconteceriam como nenhum outro profeta em toda a palavra de Deus. Coisas que estão para acontecer em breve. Ele viu as coisas que estavam acontecendo nos dias em que ele viveu e algumas centenas de anos no futuro. E até além disso, a respeito de Jerusalém, de si mesmo e por aí vai. E agora ele estava fazendo uma oração de intercessão pelo povo de Israel, sabendo que seria o tempo em que eles iam voltar para a sua terra. E 70 anos foram profetizados por Jeremias e aconteceriam antes que Judá pudesse voltar para o seu lar. E agora tinha chegado esse tempo. E Daniel sente que tinha que interceder por Israel. Por causa da iniquidade, eles não estavam vivendo da maneira correta e por aí vai. Vamos continuar de onde paramos no último programa. Daniel capítulo 9, versículo 14, Lauren, por favor. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. A ideia é, o que o Senhor fez era a coisa certa a se fazer, e a justiça dele vem com o juízo sobre o pecado que a pessoa se nega a se arrepender dele. Quero perguntar para vocês, neste tempo da graça que estamos vivendo nele agora, diz que o Senhor olhava para o mal e trouxe isso sobre nós. Vocês acham que Deus faz isso ainda nos dias de hoje? Eu acho que ele faz sim. A palavra em hebraico shakar significa que ele está supervisionando, ele está olhando e está alerta sobre as coisas que estão acontecendo. Ele não é o autor das coisas más, mas o mal é uma consequência do pecado muitas vezes. E Deus usa outras nações para ajustar as coisas, especialmente com o seu povo Israel. O que ele quer dizer com a palavra mal? O mal no sentido de que estão fazendo coisas erradas, um resultado das consequências. O Senhor disse ao povo de Israel, em particular, que se eles não obedecessem os mandamentos e a aliança que ele fez com eles, haveria consequências. A consequência foi que eles ficaram isolados por 70 anos como resultado da sua desobediência. Então eles foram punidos. E eu quero dizer algo que é muito controverso. Eu não queria que fosse por esse caminho, mas eu sou levado a acreditar nisso. O que vimos acontecer durante o Holocausto foi uma continuação da punição de Deus para o povo de Israel. Por mais que ele havia os espalhado por todas as nações do mundo e por mais que eles interajam com o cristianismo, no entanto, muitas nações do mundo, como por exemplo o reino cristão católico romano, e como alguns dos reformadores, como Martinho Lutero, que não se agradava dos judeus. E ele até escreveu um livro que se chamava Os Judeus e Suas Mentiras, que foi usado por Adolf Hitler para trazer perseguição aos judeus na Alemanha. O que eu quero dizer é que o sofrimento dos judeus é decorrência, em parte, dos seus pecados e transgressões. Há um livro chamado Onde Estava Deus no Holocausto, escrito por Arthur Kast, que traz uma boa explicação do que aconteceu em Deuteronômio, capítulos 31 e 32, que diz sobre o que Deus fez a Israel decorrente da sua desobediência. E isso não cessou. O texto diz que da sua misericórdia ele o traria, da sua misericórdia ele o traria de volta. Mas se a igreja de hoje não obedecermos, e nós temos uma obediência diferente da nova aliança, mas Paulo disse para ensinar as nações a serem obedientes pela fé. Então a nossa responsabilidade é escutar a Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. Era o que eu ia perguntar agora.
nesses dias da graça, que tipo de mal o Senhor traz sobre uma pessoa, uma denominação ou uma igreja, ou seja como for, que tipo de coisas malignas são trazidas e o que o povo tem que fazer para que esse mal venha sobre eles? As cercas de proteção, irmão Swegert, estão mais baixas. Eu creio que esta proteção está baixando como consequência do pecado e da desobediência. É o próprio pecado que vem à frente. Eu não acho que Deus pode ignorar o pecado de maneira alguma. Não. Ele é um Deus misericordioso. Sim. E ele é rápido em perdoar, ele é gracioso e bondoso. Ele é longânimo e glória a Deus por isso. Mas depois de um certo tempo, com o seu povo, ele o corrige. Sim, ele deve. Ele tem que É corrigir. interessante, eu creio que está em Isaías 63, onde Deus diz que na aflição deles, ele também se afligia. Em outras palavras, que quando o povo de Israel se afligia, ele não se agradava disso. Ele não se agradava de ver o sofrimento deles, dos judeus, mas eu acredito que se aplica à igreja também. Deus não se agrada em ver a aflição cair sobre o seu povo. As tribulações nos trazem a um lugar onde não há mais para onde irmos, a não ser no caminho natural. Também há a oportunidade de vermos os caminhos errados. Lauren, você trabalhou com o Ministério Prisional. Eu também trabalhei com o Ministério Prisional. E muitos daqueles que eu entrevistei no tempo em que eu servi no Ministério Prisional, eles se arrependeram de terem sido pegos e das consequências. Isso não é arrependimento. Arrependimento é dizer, eu fiz errado, eu pequei, eu machuquei a sociedade naquilo que eu fiz e agora eu estou pagando o preço do que eu fiz. Com o verdadeiro arrependimento, o juízo para. Sim, nós podemos ver o exemplo de Davi. Vamos acrescentar a ideia de que as consequências ainda estão nas mãos de Deus. Então, algumas coisas realmente foram arrependidas, ou que talvez tragam consequências. O arrependimento não é uma garantia de que as consequências seriam excluídas. Como os judeus, como o John disse, creem no fato de que eles quebraram a primeira aliança, então eles estão debaixo da ira de Deus. Mesmo que isso não fosse verdade, Jesus disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. O rejeitaram, a sua casa permaneceu desolada. Mas olha só, eu acredito, por mais triste que seja, e o coração da gente parte quando paramos para pensar no sofrimento terrível que os judeus experimentaram Sim. nos últimos anos. Acho que eles ainda estão sendo julgados por Deus. Eu acredito também. Isso tem que ser verdade até que eles aceitem a Jesus. Correto. É por isso que eu mencionei o que Jesus disse, porque isso foi uma rejeição, podemos dizer assim, da segunda aliança, da promessa da segunda aliança. Mas, dito tudo isto, mesmo que quando olhamos para as Escrituras, quando Deus leva o seu povo, que é especial e eleito, Israel, para o cativeiro, mesmo assim, ele diz que ali ainda seria um santuário para eles. Nós sabemos que ele está vigiando sobre Israel. Como qualquer outro pai, nós não gostamos quando outra pessoa tenta disciplinar as nossas crianças. Então eu penso que devemos ser bem cautelosos, porque a aliança abraâmica ainda continua que aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então nós temos que ter o cuidado de não entender errado a função que Israel tem no plano de Deus como um todo. Ele constantemente volta e nos lembra na palavra de Deus da aliança que ele fez com Abraão, que ele não se esqueceu daquela aliança. Nós podemos ver em Levíticos capítulo 26 e também Deuteronômio capítulo 38. Ele sempre volta para aquela aliança. Então eles são o povo da aliança e que ele irá restaurar. Eu puxei aqui Isaías 63 porque eu li no versículo 9 que na aflição deles, ele se afligia, mas no próximo versículo ele diz que eles se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se tornou em inimigos, e ele mesmo pelejou contra eles. E no próximo versículo ele diz: então o povo se lembrou dos dias antigos. Podemos ver que Deus os envia para uma correção, uma punição que podemos usar às vezes no hebraico. Aí então eles se lembrarão da aliança e ele os trará de volta. E um exemplo disso
seria o livro de Juízes. Constantemente, ele está tentando trazê-los de volta. Eles o deixam de lado durante a era da igreja por um propósito, até que a era dos gentios se cumprisse. Mas aí, novamente, eles trariam as tribulações e julgamentos para que eles pudessem trazer Israel para Cristo. Então, por mais que haja ira e julgamento, também há a misericórdia de Deus para trazê-los como nação. Mas em relação ao juízo sobre as pessoas que não são salvas, pessoas que não conhecem ao Senhor e por aí vai, é a mesma coisa com os cristãos? Eu não acho que Deus julgue igual. Não. Sabe, eu concordo com você, mas eu gostaria de mencionar que há alguns tempos onde Deus olha para os futuros dos indivíduos, não é uma predeterminação, não somos calvinistas. Não acreditamos que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Mas eu creio no meu coração e na minha vida, honestamente, que quando eu não estava salvo, que Deus olhava para a decisão que eu tomaria quando eu tinha 26 anos. E naqueles anos, entre 26 e 18 anos, foi muito assustador. Muitas coisas poderiam ter acontecido que não aconteceram. Eu acho que Deus me salvou daquele julgamento e coisas piores como resultado do seu conhecimento do que acontece no futuro. Mas isso não é para aqueles que ele sabe que vão entregar o coração para ele? É isso que eu estou dizendo. Sim, Senhor. E ele toma certas atitudes e medidas? É isso que eu estou dizendo e é o que eu estou sugerindo. Eu também acredito nisso. E estamos discutindo como Deus trata com pessoas que não são salvas. E como ele trata com eles para que eles venham para si. Porque Deus sabe de tudo. Quando eu tinha, acho que 2 anos de idade, eu só sei do que meus pais contavam, porque é claro que eu não tinha como lembrar naquela época. A minha mãe e meu pai fomos criados em uma pobreza muito grande. Isso foi durante a época da depressão. 40% dos trabalhadores na América não tinham emprego, não havia trabalho. E não haviam programas do governo como cheques de emergência ou ajuda financeira, isso não existia. Eles tinham que fazer o que tinham que fazer para colocar comida na mesa. E em algum lugar no norte de Louisiana, eles estavam colhendo algodão. E você conseguia $1, $1,50 quando colhia algodão o dia inteiro. E então eu estava na cama, não sei que horas era, 1 ou 2 horas da manhã, com o meu pai. A minha mãe também estava ali e por aí vai. E o meu pai ouviu algo. Se levantou da cama e ele olhou para mim e achou que eu estava no chão, brincando com os brinquedos. Mas eu não estava no chão. E ele disse: Jimmy, deixe isso quieto e volta para a cama, disse em voz alta. E ele ouviu um barulho na porta da frente, na casinha onde eles estavam. E quando ele gritou: Jimmy, volte para a cama. Eu não estava fora da cama, eu estava na cama. Mas o barulho parou. Na manhã seguinte, descobriram que nas casas dos 2 lados dos meus pais, alguém entrou ali para roubar e os moradores foram assassinados. Tentando roubar o dinheiro deles, se é que eles tinham dinheiro. Mas, olha, o meu pai, vendo o que ele achou que era eu brincando no chão, e não era, era Deus se movendo. E na época, os meus pais não eram salvos, não conheciam o Senhor. E eles iam aceitar a Jesus 2 ou 3 anos depois daquilo. Mas Deus sabia que eles aceitariam a Cristo e que o meu pai pregaria o Evangelho. E sabia que eu pregaria o Evangelho. E creio que ele se moveu através daquele incidente para amedrontar as pessoas que estavam tentando entrar na casa para roubar. E quando meu pai disse: volta para a cama, Jimmy, eles saíram correndo. Veja só. Ninguém pode mudar a minha cabeça a não ser que
Foi Deus naquela situação que fez com que algumas coisas acontecessem como aconteceram, e meus pais foram poupados. Provavelmente eu também ia morrer, mas fui poupado. E eu acho que isso tem a ver com pessoas que vão trabalhar para Deus, vão fazer algo por Ele. O Senhor sabe, e talvez Ele faz algo anos antes. Quando você olha para a sua situação, Lauren, e talvez podemos dizer que todos aqui são assim, que você viu a mão de Deus. Na época você não viu, mas hoje quando você lembra, você vê. Olho para trás, sim. Muitas noites dirigindo no meio da faixa, problemas e situações onde eu deveria ter acabado na prisão, pelo menos 2 vezes. É tolice. Uma noite eu ia fazer uma entrega de drogas. Em uma determinada noite, eu tinha tirado a placa do meu caminhão e colocado num carro antigo que eu tinha pego numa troca com drogas. E entrei no banco da frente com uma garota e 6 garrafas de cerveja, cocaína e com as drogas no porta-malas. E eu ia em direção a Kentucky, Nashville. E a polícia me parou em uma cidadezinha no meio do Kentucky. A minha licença estava cancelada, eu tinha cerveja no banco da frente e aquela garota que estava comigo estava drogada. Eu tinha drogas na frente e atrás. E a licença da placa do carro não pertencia àquele carro, pertencia a outro veículo. E a polícia nos parou, olhou para nós, olhou para a placa e eu pensei, estou morto, eu vou para a cadeia. Ele falou, apenas tenha cuidado e tenha uma boa noite. Eu nunca parei para pensar, como eu estou vendo agora, que foi uma noite onde eu deveria ter ido para a cadeia por um bom tempo. Eu ouvi o Merle Haggard dizer uma vez que ele foi preso e ficou 3 anos ali, que ele entrou para roubar um restaurante que ficava aberto 24 horas. Isso, cuidado. Eu já escutei ele falando isso e dizia que não prestava nem para ser ladrão. Ele disse, conseguimos arrombar a porta, custamos para arrombar, entramos ali, entramos correndo e todo mundo estava olhando para a gente. É como eu e Mary, era para eu ter ficado 20 anos na cadeia, deveria ter ficado, mas estas são algumas coisas que podemos olhar para trás, que não há um motivo na terra para que a polícia não tivesse me levado para a cadeia e apresentado uma denúncia, e muitas vezes é a graça de Deus. Isso aí, verdade. A graça de Deus. É isso mesmo. E eles continuaram. Sim. Então, muitas vezes nós não aprovamos as tolices e as coisas erradas. Eu penso que Deus olha adiante na vida de uma pessoa e que ela será um crente. E talvez há uma graça especial. Eu talvez não possa achar um versículo na Bíblia sobre isso, mas posso olhar para trás e ver que a graça foi estendida para mim antes mesmo que eu pudesse aceitar a Cristo. Você sabe que a graça de Deus é revelada sobre toda injustiça. Então o mundo já está condenado. Foi o que Jesus disse. Ele não veio para condenar o mundo, porque já estava condenado. Ele veio para salvar o mundo. Então, para o não crente, Deus está sempre atento e estendendo a sua graça. Então, em outras palavras, viver o pecado e viver com as coisas deste mundo, com o príncipe do poder do ar, como está lá em Efésios 2, versículos de 1 a 3. Esta pessoa não está vivendo para Deus, então irá sofrer as consequências do pecado, todo pecado, sem dúvida. Precisa ser julgado. Todo. Tem que ser. E a maior maravilha, se é que podemos usar a palavra maravilha nessa categoria, mas o Calvário resolveu o problema de todo pecado. Senão, não íamos conseguir nem viver um dia com Deus. Mas o Calvário expiou por todo pecado, passado, presente e futuro, se acreditarmos e seguirmos o caminho de Deus. Esse pecado será julgado se não permitirmos que um arrependimento aconteça na nossa vida. Verdade. O que você ia dizer? Eu ouvi você contar a história sobre o seu pai que foi para o Texas e seu irmão que faleceu lá. Sim, verdade.
e algo que Deus falou com ele. Conte para nós de novo. E Deus usou uma situação muito ruim para mudar a sua vida. Sim, os meus pais começaram a ir para uma Assembleia de Deus ali em Faraday, Louisiana. Meu pai levava o violino dele e ele tocava o violino muito bem e por aí vai. Mas ele disse que a razão pela qual ele não aceitou a Jesus é porque ele queria fazer dinheiro e não queria saber como, de maneira ilegal ou não. Ele não usou esse termo, mas foi o que ele quis dizer. E então, você não pode ficar nessa atmosfera muito tempo. Ou você aceita o Senhor ou sai dali. E eles determinaram então ir para o sul do Texas e para fazer alguns negócios. E, na verdade, eles estavam correndo de Deus. Era isso que eles estavam fazendo, correndo de Deus. Vamos para o sul do Texas e Deus não vai estar lá. Eles não disseram isso, mas era o que eles estavam pensando, que Deus não estaria ali. E ainda lembro do dia que eu saí dali. Interessante foi que os meus pais, quando estávamos saindo da cidade, estávamos cantando um corinho que eles aprenderam na igreja. Eu sei que o Senhor vai abrir um caminho para mim. Algo muito estranho, mesmo correndo de Deus. Eu vou viver minha vida, vou ficar rico, não importa o que eu tiver que fazer. E eu sei que o Senhor vai dar um jeito. E o Senhor deu, mas não como eles pensaram. Eles não tinham ficado nem 3 dias no Texas quando o meu irmãozinho teve pneumonia. E isso foi antes dos dias de existirem antibióticos e penicilina, esses remédios e tal. Então, meu pai pegou uma receita para a farmácia do remédio do bebê e o Senhor falou com ele. E você pode perguntar, ele fala com uma pessoa que não é salva? Fala sim. E disse, o seu filho vai morrer. E você não quer entregar o coração para mim e o seu filho vai morrer. Naquele momento, o farmacêutico chegou, viu a cara do meu pai e disse, você não precisa se preocupar, porque esse médico nunca perdeu ninguém para a pneumonia. O meu pai não disse nada, apenas pagou pelo remédio e fomos embora. Eu estava ali olhando para tudo aquilo e umas 2 noites depois, eu acho, e alguém bateu na porta e eu lembro até hoje, está muito vivo em minha mente. Saí da cama e perguntei, quem é? E a voz disse, é o Frank. O tio Frank era casado com a irmã do meu pai. Ele era católico. E o nosso tempo acabou e eu vou continuar amanhã. Não perca o próximo programa.